O mal não existe em lugar nenhum da Bíblia. Não? Não. Personificado de forma como uma entidade, isso Satanás não existe. Não. Pra gente poder entender, então, o mito de Satanás, a gente tem que entender qual que é a primeira vez que ele aparece. Então, pra gente falar de alguma coisa, de qualquer coisa que existe, nós temos que nos remontar à origem daquele nome. E a origem do nome Satã, pela primeira vez na Bíblia, está na Torá, no livro de Números, capítulo 22, versículo 22. Essa aqui é a Bíblia em hebraico, então não tem como enganar. A Bíblia, depois que é traduzida, a da Septuaginta, né, que é a Bíblia hebraico que passa para o grego, já tem uma distorção. Pior ainda é quando passa do hebraico, do grego para o latim, que é a Vulgata Latina. Tá? Então, para a gente saber a origem do nome Satã, a gente tem que se remontar à origem dele na Bíblia. Então, o livro mais antigo da Bíblia, que faz parte ali do Pentateuco, né, que são os 5 livros ali do começo do judaísmo antigo, Gênesis, Números, Levítico, Êxodo e Deuteronômio. Mas enfim, então tem o Pentateuco, que são os 5 livros primordiais da Bíblia. E dentro desse livro você tem a primeira menção ao nome Satã, no livro de Números, capítulo 22, versículo 22. Satã significa adversário, opositor. É simplesmente isso, adversário, opositor. Não temos aqui no livro de Números, que é um livro extremamente relacionado com o período da monarquia de Israel, porque é mais ou menos pra gente contextualizar, pra entender Satã. Quem começa com o alfabeto hebraico? Davi, tá? E ele começa baseado no idioma fenício, que é o que tinha na época. Tá. Muito provavelmente, quando Moisés recebe a Torá, quando Moisés recebe lá no Monte Sinai os mandamentos, ele não recebe no idioma hebraico, ele recebe no idioma fenício, porque esse idioma hebraico vai ser desenvolvido depois do governo de Davi. Então vem Saul, depois Davi, tá? Então, a primeira vez que aparece esse nome adversário na Bíblia, no livro de Números. Satã, para eles, é o adversário, o opositor. Como que a gente prova isso? Porque no livro de Números, quem lê, vocês vão ver que está se referindo a Balaão. E é dito aqui na passagem de Números, tá, que Deus colocou um anjo na vida de Balaão por adversário, Le Satã. O próprio Deus, que no caso Elohim, colocou no caminho de Balaão um anjo adversário a Balaão, para que ele não cometesse a heresia que Balaque estava lhe pedindo. Rei dos Moabitas, diga-se de passagem, se não me falha a memória. Entendi. Então, o que acontece? Um próprio anjo Deus coloca ali no caminho de Balaão por adversário, por isso existe essa palavrinha em hebraico, Le Satã. Já no livro aqui, ó, de 1 Samuel, versículo 29, os filisteus estão falando, não leve Davi para o campo de batalha, para que não o tenhamos por adversário. Vamos lembrar que até aqui a Bíblia está diretamente relacionada com o período da monarquia de Israel. Salomão, Davi, Saul, aquele período. Entendi. Tá? Então aqui são os primeiros livros da Bíblia, que inclusive foram escritos antes do exílio babilônico, né? O livro de Números, por exemplo, segundo a tradição judaica, foi escrito em 1400 a.C., né? Os historiadores dizem que foi escrito 600, 700 anos antes de Cristo. Mesmo assim, está falando de um período da monarquia de Israel, do começo da civilização organizada de Israel, depois que saem do Egito, chegam a Canaã e começa então o judaísmo antigo, o período da monarquia. Não tem diabo. Satã significa opositor. Serve por uma designação que o Deus deu para um anjo dele, para impedir Balaão de cometer uma heresia, e serve aqui no capítulo 29 da 1 Samuel como um epíteto do próprio rei Davi, para ele não entrar no campo de batalha, porque ele seria tido por adversário. Le Satã. Tá bom. Tá? Então até aqui não temos uma entidade, até aqui. Vamos nos remontar à história de Israel rapidinho aqui, só pra gente contextualizar. Primeiro templo, criado por Salomão, baseado na arquitetura que Davi deu pra ele. Bom, Davi então compra aquela porção de terras dos Jebuseus. É o Monte Moriá. E no topo do Monte Moriá existe a Pedra da Criação, chamada Evan Hashetia, que fica onde hoje é uma mesquita, o Domo da Rocha. Ela é a pedra do firmamento. É dito que é o Axis Mundi, até dentro do ocultismo, a primeira pedra do mundo em volta da qual o mundo começa a ser criado. É dito, né, em alguma literatura do Talmud, aquela pedra é o Axis Mundi, seria a primeira pedra de onde começa a se transformar o planeta inteiro em volta. Foi lançado na escuridão por Elohim e a partir dela formou-se a primeira porção de terra no universo.
Aquela pedra, ela tá lá, protegida a 7 chaves, ninguém pode entrar. E é dito que debaixo daquela pedra, e tem um espaço, pela fotografia você consegue ver que tem um espaço, ficava a Arca da Aliança ali embaixo. E ali embaixo fica o Poço das Almas. O Poço das Almas. O que seria o Poço das Almas? O Poço das Almas seria a intersecção entre os mundos superiores e os mundos inferiores. Então ali dentro teria uma espécie de portal. Tá. Isso tá no nosso planeta. Ali Davi não consegue construir o primeiro templo. Ele passa isso para Salomão. Salomão, a palavra Salomão vem de Shlomo, que significa paz em hebraico. Então ele unificou as 12 tribos de Israel e consegue, com os planos, a arquitetura que o Davi tinha, que seu pai tinha, criar o primeiro templo. Davi não pôde criar o primeiro templo porque a mão dele estava manchada de sangue das guerras. Então teve que pedir ao seu filho Salomão. E ele começa a criação do templo de Salomão. Primeira criação, primeiro templo, tá? Isso começa em aproximadamente 1050 a 900 anos antes da Era Comum. É erguido o templo baseado nas plantas que Davi tinha, porque Davi tinha falado com Deus, tinha tido uma visão espiritual. E aí ele constrói o templo ali, e ali guarda-se a Arca da Aliança. Esse templo, ele fica no meio de uma rota comercial da Mesopotâmia com o Egito. Então passava muito dinheiro pelo reino de Salomão, muito dinheiro, era uma rota comercial. E Salomão era muito estrategista, né? Ele acreditava, lógico, no Deus do pai dele, no Deus de Israel, mas ele também flertava com outras divindades. Sim. Porque, entenda uma coisa, ninguém nasce monoteísta. A natureza do homem é paganismo. Nós e o planeta, nós temos uma conexão muito íntima. Então, assim era na antiguidade. Por isso os deuses. Não que não tenha um regente, não que tenha um superior, mas os outros deuses são também forças da natureza. E Salomão tinha esse tipo de entendimento, né? Por isso que dizem que ele incorreu em pecado. Não é que ele incorreu em pecado nenhum. Simplesmente era natural para esse povo de Israel dessa época adorar vários deuses. Você tinha o deus do trovão, que era Baal, que também vem aqui para mitologia tupi. Nós temos também Yanderu, Tupã, deus do trovão. Thor. Mitologia Yorubá, Xangô. Na mitologia nórdica, Thor, e por aí vai. É o arquétipo da mesma energia. Então o primeiro templo foi construído ali, abrigou a Arca da Aliança e vários mistérios, vários livros que Salomão recolheu dos magos babilônicos daquela época. Até aí nós temos ainda uma Bíblia, uma Torá não escrita, porque ainda está se fazendo o idioma hebraico. Quando que Satã então vai aparecer como uma entidade? Bem, depois que o primeiro templo é construído, depois que tem a invasão babilônica em Israel, então em 586 antes da Era Comum, os judeus são levados em cativeiro pelos babilônicos, pelo rei Nabucodonosor, né? E aí o que acontece? Os judeus viveram em exílio de 40 a 70 anos. Depois que os judeus, então, são exilados para a Babilônia e vivem lá em cativeiro, eles começam a ter contato com uma doutrina chamada zoroastrismo. Os judeus, eles têm contato com esse dualismo dos zoroastras. Então tem um deus do bem, a Ahura Mazda, e um deus do mal, Ahriman. Trevas para eles é do mal, esquece, né? Eles não têm essa noção orientalista, eles tinham uma noção radical, dicotômica, dualista. E aí o que acontece é que isso volta quando eles são liberados pelo Ciro da Pérsia. Ciro da Pérsia tira Nabucodonosor do poder e os judeus são liberados para voltar para Israel. E aí eles voltam para Israel com essa bagagem de bem e mal. E aí sim o adversário, e não logo de cara, começa a ter uma figura de entidade, logo depois ele começa a virar um inimigo de Deus. Então até aqui os primeiros livros da monarquia de Israel não tem Satã como um adversário de Deus. Ele é um complemento, ou no máximo um epíteto, um adjetivo que era dado. E aí sim, depois que eles voltam da Babilônia, são escritos outros livros. A Bíblia, o Tanar, a Bíblia hebraica, a Torá, ela leva mais de 1000 anos de desenvolvimento. Não é assim de uma hora para outra, não recebeu todos os livros juntos. Então conceitos, é igual um telefone sem fio. Coisas que os seus ancestrais acreditavam, vai passando de telefone em telefone sem fio, chega aqui, a conversa é outra. Então no capítulo 3 do livro de Zacarias, nos capítulos iniciais de Jó, aí você tem Satã sendo dito como uma entidade. Então ele para de ser um adjetivo e vira uma entidade. Mas mesmo assim uma entidade subordinada ao poder do todo de Hashem. Ainda é uma entidade subordinada ao todo, né? Vilela, queria que o pessoal prestasse muita atenção comigo. Isso é uma questão lógica, tá? Parmênides fala sobre isso. Deus não é o todo, não é infinito, não é o eterno. Então não tem poder que divide com ele. Não tem como. Se você tem uma coisa que é infinita, isso é matemática. Se você tem uma coisa que é infinita, esse infinito não pode ter partes. Para os princípios originais das antigas tradições religiosas, o Vedanta dos hindus, a Kabbalah, o gnosticismo, o todo, o eterno, Deus, ele é infinito. Ele não está separado da obra.
Não tem como uma coisa infinita ser uma coisa e você ser outra. Então o próprio conceito de existir um Vilela, existir um Vic, existir Deus, já mostra uma separatividade do infinito, que não pode existir. Se o infinito para ser infinito, ele tem que ser todas as coisas. Então aqui no livro de Jó, Deus coloca um anjo para testar Jó. Satã de novo aparece aqui ele aparece já como Ha-Satã. Então mudou Le-Satã, com o prefixo da letra Lamed, que era uma preposição, como Ha com o Dagesh é um artigo do hebraico. Ha-Satã, o Satã. Então aí já tem um nome, o Satã. Não é mais indica uma condição, como nos outros livros. Aí já é uma personalidade. Então aqui em Jó é um personagem, é uma entidade. Porém, é dito no livro de Jó que ele foi colocado por Deus no caminho de Jó para testar a fidelidade, a espiritualidade, o equilíbrio de Jó. É para testar o equilíbrio do cara, para ver se Jó realmente tinha um equilíbrio espiritual. Por isso que tira tudo dele. É um próprio anjo, o Satã do livro de Jó está subordinado a Deus. Está escrito aqui que Deus colocou, autorizou, ele pediu para o Satã para provocar Jó. No livro de Zacarias é a mesma coisa. No livro de Zacarias é Josué, que é um profeta, um sumo sacerdote de Jerusalém. Coloca-se um anjo de um lado e o Satã do outro lado de Zacarias, para testar ele também, o acusador, fazendo o papel de acusador. É só para trazer essa sombra que o ser humano não quer olhar, mas que ele precisa lidar. Eu tenho que ser justo comigo, eu tenho que ser muito transparente comigo. E Satã traz isso, entende? Não tem nada a ver com o diabo. Onde que começa o diabo, então? Depois que eles voltam da Babilônia. E aí você tem no livro de Crônicas, que é um livro muito dúbio. Em que contexto? Então, o Satã levantou contra Israel e incitou Davi a recensear Israel. O que é recensear? Fazer o censo, o levantamento. Isso era visto como uma prática abominável pelos judeus, a não ser que fosse por autorização de Deus. Elohim. Então, dizem que, aqui no livro de Crônicas, que então Satã levantou contra Israel. Aqui já é um inimigo de Deus. Só que essa mesma passagem aqui dizendo que Satã se levantou contra Israel, se você for lá no livro de 2 Samuel, olha o nome Satã, o que vira, o que era. Ali no livro de Crônicas, ele já tem esse aspecto de diabo, do mal, de inimigo. Mas o livro de Crônicas, na verdade, ele tá falando de uma passagem histórica que eles já tinham relatado antes no livro de 2 Samuel. E aqui ele tá dizendo a ira de Deus. Então, eles migraram esse conceito de um arqui-inimigo da criação depois do contato dele com os babilônicos. E esse livro de Crônicas, que coloca Satã então como alguém do mal, que testou Davi para fazer o recenseamento de Israel, se você pegar o mesmo livro, a mesma época, num livro anterior que eles tinham relatado essa passagem, no primeiro livro está escrito a ira de Deus, não Satã. Então não existe diabo na Bíblia. Diabo é uma invenção dos Zoroastras, é uma invenção... Nem no Novo Testamento? Não, nem no Novo Testamento, isso não existe, é uma tradução muito ruim.